Pessoal, hoje eu vou fazer aqui um aporte naquela carteira pública que eu criei aqui junto com vocês, investindo R$ 200 por semana ou o equivalente a R$ 800 por mês. Temos uma playlist aqui no canal desde o início do primeiro aporte até o dia de hoje. Vou mostrar todo o racional por trás do aporte, então já peço que você se inscreva aqui no canal, ative o sininho para receber todas as notificações. Quem ainda não me acompanha lá no Instagram, vou deixar em algum lugar aí na tela, eu abro caixinha de pergunta toda hora, então caso você tenha alguma dúvida, pode me mandar por lá. E sem mais enrolação, vamos logo ao vídeo. Eu gravei um mini curso totalmente gratuito para te ensinar a investir, para te ensinar a receber dividendos todos os meses. Se você quiser garantir o seu mini curso, vou deixar um link aqui na descrição, o primeiro link com o meu WhatsApp. Me chama lá que eu vou liberar o acesso para você. Felipe, é gratuito? Sim, 100% gratuito. É só você me dar um alô lá no WhatsApp que eu vou liberar para você, beleza? Ah lá ele, né? Liberar para você nada. O acesso ao mini curso. Olha só, pessoal, como é que tá indo essa carteira? Muito bem, obrigado. Essa carteira começou há pouquíssimo tempo, para ser mais específico, lá no mês 10 do ano passado, mês 10 de 2025, e desde então vem crescendo com os aportes constantes, já recebendo dividendos, tendo aqui uma boa rentabilidade, já vai receber uma bolada de dividendos agora da BB Seguridade, tá, pessoal? Então, a ideia da carteira aqui é mostrar que dá sim para investir em bons ativos, pagadores de dividendos ou não, vai depender da estratégia de cada um. A ideia aqui da carteira é gerar renda, então foco na geração de renda, tanto em ativos no Brasil, ativos no exterior, tá? Como é que tá o Ibovespa no dia de hoje? Tentando se manter aí na faixa de 171 mil pontos. E o primeiro aporte que a gente vai comentar aqui vai ser justamente em Banco do Brasil, que hoje está subindo mais ou menos 0,8%, 0,7%, beirando aí os R$ 19,70. E ao meu ver, é um ativo interessante no dia de hoje. Nós temos aqui na carteira do canal, tem também na minha própria carteira, tá? Na carteira do canal aqui, ó, 114 ações, na minha própria carteira chegando a quase 6 mil ações. Hoje, nós, levando em consideração o nosso preço médio, a gente está aqui no prejuízo. Mas, pessoal, é um ativo que caiu muito, tá? É um ativo que desde o ano passado até agora a gente vê aqui 32% de queda, mas que eu acredito muito na recuperação. Tanto é que eu continuo investindo. E repara no seguinte, hoje o banco negocia a 0,59 vezes o seu valor patrimonial. De verdade, pessoal, é muito baixo, tá? É como se o mercado estivesse pegando aqui toda a estrutura do Banco do Brasil e jogando no lixo, tá? A gente está falando de claro, obviamente, que tem como controlador o governo, tá passando por uma situação delicada, inadimplência muito elevada, inflação não tá dando trégua, juro tá elevado, mas é um banco que já passou por muitos problemas, inclusive problemas muito piores do que esse. E aí, obviamente, né, pessoal, quando o barco virar, né, quando a maré melhorar, olha aqui, ó, por que o banco despencou? Porque o lucro líquido despencou. E a gente sabe que cotação tende a seguir lucro. Quando o banco voltar a reportar resultados melhores, cotação deve voltar a subir. E aí, pessoal, é aquilo que a gente já sabe, né? A gente vê aqui, igual... Deixa eu até abrir aqui. Mostrar rapidamente o gráfico aqui para vocês. E é aquilo que a gente já sabe, tá? De repente, o banco tá aí nesses patamares de 19 pouquinho, assim como bateu lá em agosto do ano passado, os 17 e pouco, do nada sobe 15%, depois já sobe mais 10% e de repente, em questão de um mês, 2 meses, 3 meses, já subiu 40%. Por quê? Porque o mercado não precisa esperar o banco mostrar de fato uma melhora no balanço. Basta ele ver, pessoal, as condições melhorando, tá? Porque o mercado tende a se antecipar. Então, quando o banco voltar a reportar bons resultados, o banco já vai ter subido, tá? Muito provavelmente você já vai ter perdido uma boa alta. Ah, Felipe, você está falando então que hoje é o melhor momento de comprar Banco do Brasil? Pessoal, ninguém sabe isso. Ninguém acerta fundo, tá? Pode ser que o banco continue caindo e volte lá para os patamares que estava beirando os 17 e pouquinho, 18 reais. Isso pode acontecer, tá? Mas assim, ao meu ver, hoje já é um ativo muito barato, beleza? Dado a todo o histórico do banco, mais de 90 milhões de clientes, está presente em todo o território brasileiro. E outra coisa, hoje, esse ano, o banco não vai te pagar bons dividendos, esquece. Trazendo vocês aqui para minha planilha que está disponível para quem é membro aqui do canal. Quem é membro tem acesso à planilha, pode mudar aqui um monte de coisa, tem acesso a grupo no WhatsApp, enfim. Olha aqui, ó. Esse ano o banco deve lucrar 18 bilhões. E deve entregar mais ou menos 90 centavos de dividendo, se lucrar esse valor, tá?
o que não dá nem 5% de yield. Só que isso é esse ano, pessoal. Vamos supor que o banco reporte, ó, lá em 2027, já uma melhorinha, e sei lá, já pensou, ó, uns 25 bi? Se lucrar 25 bi lá em 2027, trabalhando com esse payout de 30%, dá 6,6% de yield. Pô, Felipe, ainda é muito baixo. Tudo bem. Mas, a gente precisa lembrar que antes o banco estava lucrando 37, 38, 40 bi, essas são as projeções. Se o banco voltar a lucrar 30 bilhões, olha que loucura, é muito provável que isso deve acontecer, tá, pessoal? E voltar com um payout de 45%, que era o payout que o banco trabalhava, olha como já sobe. 30 bilhões, eu não tô nem falando de algo de outro mundo, surreal. O banco vinha entregando 37, 38, 39, tá? Com projeção de lucrar 40. Banco voltando a lucrar 30 bi, não é nem muito, tá, pessoal? E voltando aí com payout de 45%, já daria quase 12% de yield projetivo, tá? Daria aqui mais ou menos R$ 2,36. E aí, claro, né, pessoal, teríamos margem de segurança frente ao preço teto, só que isso são projeções futuras, algo que deve acontecer lá na frente. Hoje, o cenário é esse aqui, 18 bi, com 30% de payout. Então, você tem que estar disposto a esse ano não receber bons dividendos, mas talvez 2027, 2028, ganhar na valorização total, né? O seu retorno total vai ser uma loucura, porque o seu yield on cost vai ser maravilhoso, porque você comprou o ativo na baixa, porque com o mesmo aporte você consegue comprar mais ações no dia de hoje, aproveitando esses períodos de queda, que é o que eu estou fazendo, para que você ganhe na valorização o seu retorno total, mais os dividendos, pessoal. Porque eu acabei de mostrar aqui para vocês. Esse ano, talvez 5% de yield, se chegar a 5%. 2027, talvez 7%. E 2028 pode ser 12%, 15%, tá? E dependendo de quanto você pegou o seu yield on cost, 15%, 20%, tá ruim? É claro e não, tá? Claro que não é nenhuma recomendação de investimentos. E para que você invista o seu dinheiro, você vai precisar de uma corretora. Eu utilizo a Quantifury, vai ter link aqui na descrição, já com tutorial certinho mostrando como abrir conta. Coloca aí meu código de convite Felipe e usa a corretora que vocês recebem uma recompensa de até $250 em ações do Banco do Brasil, beleza? Link aí na descrição para que vocês abram conta. Pessoal, por isso, então, venho comprando o Banco do Brasil. Ao meu ver, é um ativo barato, que eu já possuo em carteira e que eu acredito muito na recuperação. Basta o banco, tá? Ó, escuta o que eu estou dizendo. Basta o banco sinalizar, ou basta a economia sinalizar um pouquinho de melhora, que o banco já volta a subir e também capital estrangeiro saiu do país. Quando o capital voltar, capital estrangeiro voltar, o banco deve voltar a subir, aí essa alta aqui ela acontece de forma muito expressiva. Então vou comprar mais um pouquinho de ações do Banco do Brasil, tá? Felipe, vai fazer outro aporte? Sim, vou fazer outro aporte no ETF GIPIC, que inclusive é um ETF que no dia de hoje está caindo, ó, mais ou menos 2%. É um ETF que a gente já possui em carteira, fizemos poucos aportes, mas já possuímos aqui em carteira. E olha só, pessoal, esse ETF ele paga dividendos todos os meses em dólar, tá? E não é pouco dividendo, não. Histórico bom pra caramba. 2022, que foi o ano que ele começou, entregou quase 14, 2023, 13, 2024, 11, 2025, 11. Nos últimos 12 meses, 11% e paga aí todos os meses. Então, se você abriu conta na corretora Quantifury agora, por exemplo, utilizou meu código de convite aí, Felipe, ainda recebeu uma recompensa em ações do Banco do Brasil, vai pesquisar pelo ETF GIPIC, estudou, não é nenhuma recomendação. Se você investir hoje, você já vai receber dividendos no mês seguinte em dólar. Maravilha, né? O legal desse ETF é que ele é um ETF administrado pelo banco JP Morgan e a ideia dele é justamente gerar renda, tá? Aqui, ó, ele é um ETF premium, tá? E é um ETF de renda e que vai te dar exposição ao índice Nasdaq 100. O que é o índice Nasdaq 100? As 100 maiores empresas de tecnologia dos Estados Unidos. E a gestora aqui, ela trabalha, os gestores, né? Trabalham justamente com a estratégia de opções para gerar o dividendo sintético e te pagar dividendos todos os meses. E é por isso que você recebe dividendos, então, todos os meses ao investir nesse ETF, tá? Aqui abrindo as top 10 holding, percebam, empresas de tecnologia, beleza? Então, ao meu ver, é um ativo super interessante para possuir em carteira e que casa muito bem com essa carteira, que é uma carteira de renda mensal, investindo aqui no Brasil e também investindo no exterior. E hoje a gente tem muita facilidade, né? A Quantifury é corretora em português e a gente consegue
investir nesses ativos, porque o ETF GIPC, por exemplo, você não vai encontrar nas corretoras aqui no Brasil, tá, pessoal? Porque é um ETF negociado na Bolsa de Valores de Nasdaq. Então eu fiz uma transferência aqui de 214 reais para minha conta dentro da corretora. Como a corretora é global, eu já consigo ver o valor em dólar, caso eu queira converter, tá? Sem pagar nada. E eu vou investir, pessoal, tanto em real como em dólar, mas o meu Pix que eu fiz aqui foi em real, tá? O dinheiro ele cai na conta de caixa, você precisa transferir aqui para sua conta de trading, que é a conta de negociação. A conta de caixa é a conta que você vai fazer o saque, vai fazer o depósito, vai colocar o dinheiro para render ali na renda fixa, né, em dólar aqui dentro da Quantifury. Agora, a conta de trading, que é a conta de negociação, é a conta que você manda para utilizar o dinheiro. Então, mandei e vou comprar um pouquinho de Banco do Brasil. Quanto você vai comprar, Felipe? Eu vou comprar mais 5 ações, tá? Vou comprar mais 5 ações do Banco do Brasil. Agora chegando aqui a 119 ações do banco e vou comprar o ETF GIPC. E aproveitar que está caindo aqui no dia de hoje, 21 dólares, que é o restante do dinheiro. Olha que legal, vocês viram? Mandei o dinheiro em real, mandei ele aqui para a conta de trading e já comprei tanto em real em dólar. Então a facilidade hoje é muito grande, corretora toda em português. Felipe, e vocês me perguntam muito, na hora de declarar o imposto de renda aqui na Quantifury, é só você pegar os dados que a própria corretora te fornece, ela fornece aqui todo o relatório com as suas transações, tudo bonitinho, e você entregar aí para o seu contador ou você mesmo fazer, né? Eu prefiro que o contador faça, beleza? Agora, pegando então aqui os dois aportes, já vou trazer aqui para o consolidador de aportes do Investidor 10. Vocês me perguntam também como fazer isso, né, trazer os dados lá da Quantifury aqui para o investidor 10 é muito simples, basta você ir aqui, ó, no seu histórico de negociação, procurar o ativo que você acabou de comprar, aqui no caso o ETF GIPC, ó, aqui tá o valor, a data, já tudo bonitinho, e no caso das ações do Banco do Brasil é a mesma coisa, vai estar aí no seu histórico, é só você pesquisar aí e ver quanto você ficou tudo bonitinho. No investidor 10, clica aqui ó, em adicionar lançamento. Se for uma ação, você deixa em ação. Se for ETF, você procura aí e basta ir preenchendo. Eu vou cancelar aqui, já vou adicionar o lançamento e já volto aqui para mostrar para vocês. Pronto, cadastrado. Olha só como é que ficou aqui então as compras até agora nesse mês. R$ 618. Falta o restante que vai ficar para a semana que vem, tá? Então, adicionei aqui BB Seguridade não, Banco do Brasil e o ETF GIPC, tá? Felipe, como é que ficou agora a carteira? Então, ficou dessa forma aqui. Então, patrimônio chegando a R$ 7.400. E, inclusive, ó, crescendo aqui de forma bem expressiva, uma baita rentabilidade, por enquanto ainda, tá? 4% ETFs internacionais, 92% ações, deve chegar aqui na faixa de 15%, talvez, de ETFs internacionais e o restante aí em ações. Outro ponto importante, pessoal, deixa eu mostrar aqui. No caso da BB Seguridade, que hoje ocupa aí, ó, a gente tem um retorno aqui em 124 ações, um retorno de mais ou menos 10%, a BB Seguridade já vai anunciar um bom provento com essas 124 ações. Se BB Seguridade anunciar aí 1,80 mais ou menos, a gente já deve receber, ó, R$ 223 reais, tá? Que é mais do que eu faço de aporte semanal aqui. Então a gente já vê que começa a dar fruto, né? Realmente investir aqui com estratégia. Muitos perguntam, Felipe, por que você não investe em fundo imobiliário na carteira? Não gosto de fundos imobiliários, também não tenho na minha carteira pessoal, tá? Vocês sabem que eu trago aqui um outro vídeo porque muita gente me pede, eu sei que tem muito investidor de fundo imobiliário e como o canal tem caráter educativo, eu trago para vocês, mas eu não invisto nem nessa carteira nem na carteira pessoal. Beleza? Então vou adicionar esse vídeo aqui também na playlist. Lembrando vocês de novo, eu preparei um curso, um mini curso totalmente gratuito para ensinar vocês a investirem, para ensinar vocês a receberem dividendos todos os meses. Se vocês quiserem receber, é só clicar no primeiro link que vai estar aqui na descrição, meu WhatsApp, me chama lá que eu vou liberar o acesso para vocês. Beleza? Obrigadão, pessoal. Até a próxima.